Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, tá? O nosso bate-papo semanal sobre medicina, onde eu, Dr. Áudio do Carmo Filho e Dr. Guilherme Almeida sempre estamos aqui conversando sobre vários temas interessantes da nossa prática diária. Hoje nós falaremos aí sobre fibrilação atrial, um tema bastante comum na nossa prática, principalmente aí para quem trabalha em terapia intensiva e em emergência. Deixa eu chamar aqui o Dr. Guilherme para a gente começar aí a nossa... Lembrando a todos que o nosso Papo MedCode vira um podcast disponível aí nas principais plataformas agregadoras de podcast, como Deezer, Spotify, Amazon Music e outros. Vamos lá, vou tentar chamar aqui o Dr. Guilherme de novo. Guilherme. Vamos lá, vamos ver se agora ele consegue entrar. Aí. Guilherme está com um problema, eu não estou conseguindo fazer ele entrar na sala, estou mandando aqui o convite para ele. Vamos tentar de outra forma aqui, Gui. Aí, finalmente. Grande, Gui. Fala, meu amigo, tudo bem? Beleza. Estamos juntos para mais um Papo MedCode. É isso aí, meu amigo. Um tema muito importante na nossa prática aí de emergência e CTI. Para de puxar a sardinha. Tem que puxar, né? Mas tá certo, eu tenho que reconhecer que nesse ponto, né, a cardiologia ela é um carro-chefe dentro da clínica médica, né? Principalmente pelas nossas principais causas de mortalidade, né? Então acaba ficando muito marcado aí a cardiologia como um carro-chefe na clínica médica. Mas realmente, né, fibrilação atrial, a gente costuma dizer que é a arritmia do clínico. Sem dúvida, sem dúvida. Já ouviu essa alcunha? Já, e assim, é uma arritmia cada vez mais comum mesmo, né? Com o envelhecimento da população, ela vai se tornando cada vez mais comum. Então, o clínico tem que saber guiar esses casos aí, porque vão se tornar muito comuns na prática. Já estão muito comuns, né? Eu vou te falar que na minha vivência no ambulatório de clínica médica dentro da universidade, saudosa Maria do Carmo mandava muitos pacientes com fibrilação atrial para gente. Ela falava o seguinte: olha, vocês parem de ficar lotando meu ambulatório de fibrilação atrial, vai para a clínica médica, porque o clínico ele tem que estar apto a lidar, pelo menos com os casos mais simples, né, ou mais básicos de fibrilação atrial. Com certeza. E é justamente para simplificar que a gente está aqui hoje, né? Para a gente desmistificar essa coisa aí. Com certeza. Já fez as honras para o pessoal? Já apresentei já o podcast, já falei de tudo já. E aproveitar, né, para convidar o pessoal, amanhã nós vamos ter um webinar, né?
Um webinar de nome Guerra Nuclear, né? A síndrome de radiação aguda. Nós vamos falar aí um tema super interessante. Pode ser que vocês nunca tenham visto um caso de intoxicação por radiação. Mas vale a pena assistir esse webinar, não por uma questão apenas de formação médica, mas por uma questão de curiosidade, né? Envolve muitos tópicos aí da clínica médica propriamente dita, né? O suporte clínico desse tipo de paciente envolve saberes da clínica médica. É um tema interessante. A gente vai falar de bases, né? Físicas também. Até para o pessoal relembrar ou melhorar os seus conhecimentos de bases aí sobre radiação e sobre os casos de pessoas com intoxicação. Então, fica aí o convite amanhã às 20 horas. A gente disponibiliza o link, né, dessa atividade aqui no próprio perfil da PP MedCode. Dá uma olhada lá no Stories, que tem lá o link da página de inscrição, né, para vocês receberem o link da própria aula, e também disponível no nosso YouTube, né? Temos um canal no YouTube. Isso, exatamente. Canal do YouTube, onde a gente coloca também todas as nossas lives aqui do Papo MedCode e outros vídeos também interessantes, né? Em breve a gente vai alimentar lá também com vídeos de procedimentos médicos, pequenas aulas. Então está sendo muito bem aceito também o canal aí. Em breve a gente vai divulgar ele melhor, né? Então eu vou começar fazendo uma pergunta para o Áureo, já que o Áureo é o especialista da casa hoje, né? Dentro das classificações das arritmias, nós temos classificações, digamos assim, mais clássicas, se é que eu posso usar o termo, classificações clássicas. Uma é você dividir em taquiarritmias e bradiarritmias. Outra é você dividir em atriais, ventriculares ou supraventriculares e ventriculares. Dentro desse tema que a gente vai falar hoje, que é fibrilação atrial, né? É pertinente a gente encaixar a fibrilação atrial nesse tipo de classificação, até para ajudar na definição? Claro, com certeza. Sim. A gente tem nas arritmias, até na fisiopatologia dela, que é importante a gente saber, a gente não precisa saber eletrofisiologia, né? Mas a gente tem que ter uma noção básica aí da fisiopatologia dessas arritmias. Então, a fibrilação atrial, ela é uma taquiarritmia supraventricular, né? Então, ela é uma arritmia onde o ritmo, né, onde a frequência de disparos de estímulos está acelerada, ou seja, está acima do normal, né? E a localização dessa arritmia está acima do nódulo atrioventricular, geralmente, né? Então, de localização aí supraventricular e alta até, né? Mas em geral não, né? Sempre está localizado acima dos ventrículos, né? Além dessa classificação também anatômica ou cronológica, vamos dizer assim, cronotrópica, né, em termos de frequência, a gente tem também uma classificação em relação à duração da arritmia e à origem da arritmia, né? Que também é uma classificação muito importante na prática, né? Então, a gente, assim, em emergência CTI, a gente classifica a arritmia como aguda, né? Que é aquela arritmia que tem menos de 48 horas de duração, né? Isso, na prática, é uma diferenciação importante, porque quando essa arritmia tem menos de 48 horas de duração, a possibilidade da gente ter um trombo em auriculeta ou em átrios é remota. Então, a gente está autorizado a fazer, mesmo nos pacientes estáveis, a fazer uma cardioversão, por exemplo. Se a gente tem segurança de que a arritmia tem menos de 48 horas, né? E acima de 48 horas, né, a gente classifica como não aguda, né? E aí a não aguda, ela tem outras classificações também. Então, a gente tem, por exemplo, a arritmia não aguda, mas que não é persistente. É uma arritmia que é paroxística, por exemplo, né? Então, é uma arritmia que ela aparece e desaparece espontaneamente, né? A gente tem, por exemplo, a de longa duração, né? É uma arritmia não aguda, mas que já tem, enfim, mais de 7 dias de duração,
né? Então a gente chama ela de persistente, né? Entre 7 dias e 1 ano tem aí uma fronteira aí de classificação, né? Mas assim, quando passa de 7 dias, a gente já classifica ela como persistente e a abordagem em relação a ela ou em relação a permanente, né, é uma abordagem semelhante. Sendo que a permanente é aquela persistente, onde não tem mais sentido a gente reverter a arritmia. Ou quando a gente já tentou diversas formas de reversão e não teve sucesso, né? Então, essa é a classificação principal aí. Em emergência, você Então, teria agudo e não agudo, né? E na prática aí, ambulatorial, a gente tem a paroxística, persistente, permanente, principalmente, né? então aproveitando, né, essa onda aí da classificação, né, vamos fazer uma síntese, né? Fibrilação atrial, o nome já diz, é atrial, fibrilação, quer dizer, um ataque à arritmia supraventricular, de origem atrial. Né? O coração, ele é um tecido magnífico, apesar da sua função ser simples, apesar de ser simples, ela é muito nobre, né? O coração é uma bomba. A função dele é bombear sangue para frente ou sangue que vem de trás. Mas para ela ter essa função de bomba, ela precisa de uma autodespolarização. Ela precisa contrair e relaxar de maneira espontânea, né? E para isso existem regiões especializadas, né? O nódulo sinusal, que é o principal guia em relação ao ritmo, né? Mas todo o tecido cardíaco é capaz de reger essa despolarização. Então, o próprio tecido atrial consegue fazer isso, o nódulo atrioventricular consegue fazer isso, e o ventrículo também consegue fazer isso, e por aí você começa a origem da fisiopatologia das arritmias, né? Você me diz que é super importante para o clínico saber se ela foi de início de menos de 48 horas, porque o risco de formação de trombo é muito pequeno, ou maior de 48 horas, isso vai influenciar no tratamento que a gente vai falar no final, né? Da mesma forma, se ela apareceu de forma paroxística, por exemplo, na famosa Holiday Syndrome, o pessoal foi para o carnaval, tomou lá o seu Red Bull, misturou ele com vodka e começa a ter palpitação e vai para emergência com ritmo irregularmente irregular, quando faz o eletro, vê se que é uma fibrilação atrial e depois passa. Ou se é uma persistente e o paciente tem alguma disfunção no tecido, levando a arritmia, que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, né? Então, essas classificações são extremamente importantes para nós. Mas você consegue dar um pouquinho mais de detalhe em relação à fisiopatologia, né? E fazer uma junção da fisiopatologia com etiologia, quer dizer, com causas, de como que esse tecido atrial ganha o comando da frequência cardíaca, por que ele ganha esse comando, né? Uhum. E como isso vai acabar se refletindo nessa classificação que a gente citou? Claro, com certeza. Então, assim, como você falou aí, né, assim, o tecido, o tecido cardíaco, ele é um tecido ímpar aí, né? Ele tem a capacidade de produzir estímulos elétricos, né, por si só, né, conduzir esses estímulos e, com a condução ordenada desses estímulos, promover a contração ordenada do coração, né? O coração, ele se contrai de uma maneira sempre ordenada, né? Então, assim, o estímulo elétrico, ele nasce lá no nódo atrioventricular, né? Ganha os átrios, né? Dos átrios, ele chega ao nódo AV. Nódulo sinusal. Nódulo sinusal. Sinusal ou sinoatrial, né? Então, assim, do nódo sinusal, ele ganha os átrios, a parede dos átrios. É que você falou atrioventricular, eu acho. Não, mas então, é ele sinusal. chega no nódo AV, no nódo atrioventricular. Daí, do nódo AV, Isso. né, ele sofre um pequeno atraso na condução, né, que no eletrocardiograma aí é o intervalo ali PR, né, é o segmento PR, e aí ele vai chegar aos ventrículos. Então, esse atraso de condução é até uma coisa também importante, né, da gente citar. Esse atraso de condução, ele é proposital, é justamente para dar tempo do átrio, depois que o estímulo elétrico passa pelos átrios, os átrios se contraem, né, se esvaziam, e o conteúdo dos átrios vai para os ventrículos, passa pelas válvulas atrioventriculares,
né? Que é a mitral e a tricúspide, e aí vai para o ventrículo. E aí você depois vai ter novamente aí a contração dos ventrículos, né? Para, enfim, para esse sangue ir para frente. Então, assim, normalmente o nó do átrio, o nó do sino atrial, ele tem uma frequência de disparos de estímulo maior do que o resto do circuito, né? Então ele ganha, ele dita o ritmo por causa disso, porque ele tem uma frequência de disparos maior, né? Então a frequência de disparo do nódo sino atrial é entre 60 e 100 batimentos por minuto, normal, 50 a 100, né? E outras partes aí do sistema de condução cardíaco, né? São mais baixas que isso. Os ventrículos, por exemplo, você tem uma frequência lá de 20, 30, né? O nó do átrio ventricular, o nó do AV, também em torno de 40, 30, né? E assim, os átrios normalmente não têm essa capacidade, né? O normal é os átrios não gerarem esse estímulo. Só que assim, existem vários motivos que podem fazer com que isso aconteça. Por exemplo, se você tem uma determinada parte do átrio doente, né? Falando anatomicamente, né? Se é um paciente, por exemplo, teve uma isquemia, um infarto, né? E em determinada parte do átrio tem ali uma alteração Uma de membrana. degeneração do próprio tecido, né? Oi? Uma degeneração do próprio Uma tecido, né? degeneração. Então você vai ter ali enfim, Uma área morta, né? um conjunto de células ali que está com uma membrana, né, celular diferente do normal, eletricamente falando. E aí isso, às vezes, predispõe a se gerar estímulos ali, que são estímulos anormais, né? E, enfim, esses estímulos, às vezes, também são conduzidos pelos átrios, não vão pelo caminho certo e voltam para o átrio, né? Fazendo aí a reentrada. Fazem a microcirculação, né? E aí que é muito comum, por exemplo, no flutter atrial, mas na fibrilação atrial isso também acontece, né? E você pode ter situações que mesmo com um tecido normal, né, você tem estímulos anormais que podem fazer com que mesmo o tecido normal gere estímulos com uma frequência aumentada. Então, um excesso de adrenérgicos, por exemplo, é o caso aí do teu Red Bull aí, da vodka, né, da Holiday Syndrome. O hipertiroidismo, por exemplo, também é o mesmo princípio, né? Então, tem outras situações que podem acarretar isso, assim como também distúrbios hidroeletrolíticos, né? Alterações anatômicas valvares, por exemplo, são muito importantes também, né? Então, assim, é uma gama de fatores de risco que podem levar aí a arritmias atriais, né? E, assim, as mais comuns, já que a gente está falando aí das causas, estão ligadas ali à saúde cardiovascular, né? Então, a hipertensão, por exemplo, é uma grande causa, né? A doença orovalvária, outra causa também, né? E por isso que a gente tem cada vez mais arritmia atrial, cada vez mais a fibrilação atrial, porque o próprio envelhecimento do tecido pode predispor ele ali a esses disparos anormais, né? Tem alguns profissionais que têm estudado bastante desenvolvimento de arritmias cardíacas, incluindo a fibrilação atrial, em ex-atletas. Esses ex-atletas, eles chegam à idade de 70 anos e passaram por um período longo, né, de preparo físico, de preparação física, isso que geram alterações histológicas, né, cardíacas, e, a princípio, há uma observação de que esses ex-atletas de alta performance, quando atingem determinada idade, têm um risco maior do que a população geral de desenvolver fibrilação atrial. E, por uma questão de amostragem, tá, a gente fica sabendo de muitos técnicos de futebol, né, que eram atletas e têm por volta dessa idade, 60, 70 anos, e acabam com frequência a gente ouvindo falar que estão apresentando focos de arritmia, incluindo fibrilação atrial, e eventualmente são submetidos a procedimentos estudo, né, eletrofisiológico. Chegou a ouvir alguma coisa em relação a isso? Com certeza. Isso é uma coisa que já é conhecida já na cardiologia, né? E a gente teve um exemplo aí emblemático aí, que foi o Ricardo Gomes, né? Que ele fez um AVC ali, foi transmitido em cadeia nacional, né? E foi um AVC tromboembólico, um AVC por fibrilação atrial,
né? Então, assim, é muito comum. E justamente por quê? Porque os atletas de alta performance, eles têm uma coisa que a cardiologia chama de coração do atleta, né? Que, assim, até para o coração dar conta da demanda aumentada, né, de oxigênio para o organismo inteiro, o coração ele sofre alterações estruturais, né? Então, você tem no atleta um índice muito grande aí de hipertrofia de ventrículo esquerdo, por exemplo, né? E, obviamente, Fora a isso daí... descarga adrenérgica do técnico de futebol, né? Exatamente. A lista não fica só no Ricardo Gomes, né? Tem vários Não, outros tem aí que tiveram vários. problemas, né? Tem Muricy, vários outros. Cuca, o Renato Gaúcho, vários outros tiveram, né? Muricy também. Muricy parou um tempo por causa da fibrilação atrial também. Muricy Ramalho, né? Isso aí fica como uma curiosidade aí. Bom, Áureo, nesse momento, meu amigo, clinicamente, né? O paciente que vai chegar para a gente, ele vai chegar para a gente com algum quadro clínico, com alguma queixa. Eventualmente, ele te procura por esse quadro clínico ou você costuma observar naqueles seus pacientes já crônicos, com insuficiência cardíaca, com hipertensão, e aí você pega a fibrilação atrial no consultório? Assim, Ou no outro ambiente, você pega esses pacientes direto numa internação. Como é que é a porta de entrada do paciente com fibrilação atrial, na maioria dos casos? Assim, mais comumente eu vejo dois perfis aí de pacientes, né? Aquele paciente que chega sintomático, e aí ele vai chegar numa emergência, por exemplo, né? Ou num CTI, e aquele paciente que tem uma fibrilação atrial que ou o paciente não sabia que tinha, ou sabia e não valorizava, né? Que geralmente são os pacientes mais idosos, né? Muitos deles, a maioria deles com insuficiência cardíaca, né? Então, assim, existe a fibrilação atrial sintomática e aí os sintomas variam também, né? A gente tem dois grandes grupos de sintomas. Os sintomas aí relacionados à palpitação, né? A queixa de palpitação. Então, essa é uma queixa muito comum em jovens, por exemplo, né? E a queixa de insuficiência cardíaca aguda, vamos dizer assim, né? A queixa de cansaço desproporcional aos esforços, de falta de ar, às vezes de dor no peito, né? Então é uma insuficiência Perda de cardíaca, estabilidade, né? de instabilidade Eu não, hemodinâmica. eu não queria falar em instabilidade, então eu fui mais moderado. Falei perda de estabilidade, Mas né? Porque nem sempre é instabilidade. tão grave assim, né? É. Então, assim, aí a gente vai ter um leque aí, né? E o paciente ambulatorial é aquilo que eu falei. Muitas vezes o paciente é assintomático, né? Só que... Você examina, vai escutar o coração, vê aquele ritmo irregularmente irregular. Você palpa o pulso, vê o ritmo irregularmente irregular. Eventualmente, você pede um eletrocardiograma em repouso e você vê os achados eletrocardiográficos de fibrilação atrial. E o paciente Nada. nem... Não está sentindo nada, né? E assim, e aí a gente tem que separar aí o que a gente vai tratar e o que não vai tratar, né? Obviamente, aquele paciente da emergência, ele vai ter que ser tratado de alguma maneira, né? Então, ele tá com uma queixa objetiva, né? E você já fez o diagnóstico, fez lá o eletrocardiograma, viu que ele está com uma fibrilação atrial, né? Então, é a queixa de palpitação. E aí a gente vai entrar já na separação, né? Em relação aí à gravidade e em relação à Eventualmente, ele segurança. chega já com embolia, por exemplo. Alguns já chegam já embolizando, né? Então, nesses a gente, às vezes, não tem muito o que fazer em relação à arritmia, mas a gente tem como diminuir danos futuros, né? Então, assim, Então, o grande divisor é o cara que é sintomático. Esse geralmente já vai chegar já para uma internação, já com alguma complicação, e você vai ter que avaliar, a gente ainda vai falar de tratamento. Isso. O outro é aquele oligossintomático ou assintomático, que você pega lá no exame físico de rotina, você pega num eletrocardiograma eventualmente que você vai fazer, né? Talvez a manifestação clínica da fibrilação atrial, uma boa forma didática é dividir esses dois grupos, né? Esses dois ramos. Com certeza. Então, vamos assim, pegar um desses ramos para a gente destrinchar, então? Vamos pegar, então, o Então, o sintomático. ambulatorial, o que você faz? Não, o ambulatorial é o seguinte, o paciente não tem queixa nenhuma, você não sabe a origem da arritmia, ele não, né, não manifesta aí nenhuma alteração, né, da tolerância ao exercício, por exemplo. Então, nesse caso, o que a gente vai avaliar primeiro,
é saber se vale a pena a gente reverter ou não a arritmia, né? Segundo, se esse paciente merece Muito receber... difícil, né? Muito difícil você saber se o início, né? É. E aí você acaba pensando que ela, além de ter mais de 48 horas, ela é crônica, né? Ou persistente, Não, que é o termo que você usa. Mas, assim, existem alguns casos em que que vale a pena você tentar reverter, né? Que é aquilo que eu falei, no sistema de condução ali é cardíaco, né? Quando você perde a contração atrial, né, você perde mais ou menos 20 a 25% do débito cardíaco. Então, É o kick, né? Então, assim, isso para um o kick atrial. Isso para um paciente que já está ali em cima do muro ali, vai fazer o paciente descompensar, né? É claro que esse paciente é um paciente assintomático, mas é um paciente assintomático hoje, né? Então, amanhã ele pode se tornar sintomático. Então, assim, como é que a gente vê? Primeiro, a primeira avaliação, na verdade, é saber, né, se o paciente merece ou não anticoagulação, né, nesse tipo de paciente. E aí a gente tem scores prognósticos aí que vão guiar a gente, né, ou para um risco grande de sangramento, por exemplo, ou para um risco grande de AVC, que é o maior medo, né, na fibrilação atrial crônica. No caso, seria o CHADS-VASc, ou CHADS-2-VASc, e o RAS-BLID, não é isso? CHADS-VASc e o CHADS-VASc para avaliar AVC, né, risco de AVC, e o RAS-BLED para avaliar risco de sangramento, tá? É claro que, assim, nada na medicina é absoluto. Se você for pegar os dois scores que tem lá, presente lá no nosso MedCode lá, você vai ver que eles têm várias variáveis em comum, né? E, teoricamente, um defende o que o outro condena, né? Um defende a anticoagulação e o outro te mostra que a anticoagulação é problemática para o paciente. Então, assim, é óbvio que é muito importante a gente conhecer os scores, né? Lançar os pacientes lá nos scores para saber, né, para que lado que a gente vai, né? E não anticoagular, por exemplo, um paciente empiricamente, né? Mas continua valendo o bom senso de todo mundo, né? Então, assim, por exemplo, o CHADS-VASc, ele tem, né, algumas variáveis, né, que você vai somando ponto, e se o paciente ciência tem 2 ou mais cardíaca, pontos... hipertensão, Isso, não é isso? Isso, ciência cardíaca, hipertensão. Diabetes, D. O A teve um ataque isquêmico transitório, um tromboembolismo, né? E o VASc, se ele tem histórico de doença vascular, né? Um infarto, doença vascular periférica. E ainda tem... entra em mais idade e sexo, né? Idade e sexo. Então, assim, o que eu destaco, que é a minha realidade no consultório, é a hipertensão e a idade. Então, por exemplo, um paciente hipertenso com 75 anos de idade, né, não precisa de mais nada para você classificar ele como um cara que merece anticoagulação, não é isso? Ele já ganha 2 pontos. Porque ele já tem 2 pontos, né? Já tem 2 pontos, teoricamente, pelo CHADS-VASc, que está indicado a anticoagulação. E aí eu te pergunto, se ele tivesse 0 ou 1, que é uma outra discussão que a gente pode ter, você pode não fazer nada ou dar aspirina. Isso, exatamente. O que você faz? Você não dá nada, dá aspirina? Não dou nada. Se ele não tem fator de risco cardiovascular, né, eu não dou nada, né, porque a aspirina também não é isenta de risco, né? Esse é o motivo da minha pergunta, né? Que sempre foi muito questionado, né? Essa questão do desfecho em relação ao uso da aspirina nesses casos, né? E assim, como eu sou geriatra, eu gosto de tirar remédio, não gosto de botar remédio na prescrição. E você já está partindo do princípio que o teu paciente tem mais de 75 anos, você acabou de falar aí. Exatamente. Então, assim, como só para concluir... né? Vale a pena você avaliar caso a caso, tá? Isso aí não... É aí que eu queria chegar. E você pega esse paciente, ele tem um risco formal de anticoagulação, né? Só que ele é um paciente que tem um distúrbio cognitivo, ou um déficit de equilíbrio, entendeu? Ou uma artrose grave. Então, o risco de queda desse paciente é muito grande. Então, você vai anticoagular um idoso com risco de queda, entendeu? Então, assim, qualquer trauma craniano pequeno pode se transformar numa hemorragia subaracnoide, né? E, inclusive, assim, o RAS-BLID ajuda a gente, né? Exatamente, ajuda. Avaliar o risco de sangramento com anticoagulação. Então, por isso que essas calculadoras ajudam, né, na tomada de decisão, né? Exatamente. Mas, assim, entre as duas, o RAS-BLED, ele
ele não te... Assim, não tem estudo mostrando que é contraindicado, né, anticoagulação nos determinados casos lá de Hasbled acima de 3, né? Mas, assim, tem que ter o bom senso, sempre, né? Agora, fica uma mensagem desses scores, né? Que é justamente o que na prática a gente vê acontecendo o contrário, né? O paciente mais doente é que merece ser mais anticoagulado. Porque você tem risco crescente lá conforme o Chagas-Vasco vai aumentando. Então, você parte lá de 0 de Chagas-Vasco com risco de 0% de AVC ao ano, 1 de Chagas-Vasco é 1,3% ao ano, 2 é 2,2% e daí para cima é acima de 4%. Né? Então, assim, vale a pena anticoagular sempre o doente, o paciente com mais doença. Né? E é o que as pessoas menos fazem. Né? Não, o paciente é hipertenso, né? O paciente é muito idoso e tal. É esse que vale a pena anticoagular, teoricamente. Claro que tem que ter o bom senso. Né? O Hasbled fala de doença hepática e doença renal, né? Que são duas variáveis aí importantes. Comorbidades possíveis. Possíveis e comuns até na gênese dos sangramentos, né? Agora, só para a gente fechar balão nesse grupo aí dos óligo ou assintomáticos ambulatoriais, exames assim absolutamente necessários. Eu sou endocrinologista, vou falar que tem que fazer um TSH nesse paciente. É lógico, sem dúvida. TSH, eletrólitos, né? Enfim, os exames de rotina, aí, um hemograma, uma glicemia também. Né? O eletro, né? Não, com certeza. O eletro, e assim... O eletrocardiograma. Se tiver a possibilidade... Até avaliar o ecocardiograma. O eco, que aí você já vê o diâmetro, por exemplo, do átrio esquerdo, que é um marcador importante, por exemplo, do tempo da arritmia. Né? Quanto maior o diâmetro do átrio esquerdo, maior o tempo da fibrilação atrial. E quando você tem o átrio esquerdo acima de 40 milímetros, né, você já diminui as chances de reversão da arritmia. Entendeu? E só para continuar a situação do hipertiroidismo, né, existe o hipertiroidismo apatético ou apático, né? Pacientes, principalmente idosos, fazem hipertiroidismo sem clínica. E, às vezes, a manifestação é fibrilação. E eu tive um caso desse no consultório com um paciente relativamente jovem, 50 e poucos anos de idade, ele é marido de uma enfermeira lá do nosso Gafré, né? E chega lá no consultório falando, tô com uma palpitação e tal, um paciente que eu acompanhava regularmente, né? E aí fiz o eletro dele lá, fibrilação atrial. Falei, primeiro é você sair daqui, tem que reverter essa arritmia, porque essa arritmia apareceu hoje, porque ele tinha me contactado na manhã desse dia mesmo, né? E aí reverteu a arritmia, né? Saiu tomando antiarrítmico, né, do hospital, e aí a gente foi investigar. Tava lá o TSH dele indetectável, né? Com um T4 livre lá de 3 ponto alguma coisa. Né? E aí, enfim, depois que a gente conseguiu controlar, né? Depois de fazer lá o que ele fez? Agora eu não estou lembrado. Vai fazer tapazol, né? Foi metimazol. Beta-bloqueio e tapazol. Então, beta-bloqueador ele já até usava, né? Mas aí, com o tapazol, quando a gente chegou na dose adequada, consegui tirar depois o antiarrítmico, saiu o beta-bloqueador. Hoje ele está sem nada, só controlando a tireoide e pronto. Né? E o átrio voltou ao normal, né? O diâmetro atrial voltou ao normal. Beleza. E aí você está lá naquele teu plantão de CTI, teu plantão de CTI, emergência, que seja. Chega aquele paciente... Pode chegar com rebaixamento de nível de consciência, pode chegar com palpitação, pode chegar com algum grau de hipotensão, pode chegar de várias formas, mas quando faz ali o exame físico, ritmo irregularmente irregular, faz o eletro, que outra coisa que a gente pode falar passando também, os achados eletrocardiográficos, né, da fibrilação atrial, e como que a gente vai conduzir esse cara. Por exemplo, os achados eletrocardiográficos, o que a gente vê? Ou não vê. Exatamente. Assim, o achado eletrocardiográfico principal é a gente não ver a onda P, né, que é a onda de despolarização atrial. Né? O que a gente vai ter é uma onda que a gente chama de onda F minúscula, né,
que é como se fosse uma interferência da linha de base, né? Não consegue nem ver às vezes. Não consegue nem ver. Se for muito crônico, então, aí você não vê mesmo. Aí você só vê os QRS, né? Em geral, irregulares, né? Irregularmente irregulares e mais nada. Mas, assim, o que vai ser o divisor de águas na assistência do paciente aí, sintomático na emergência, primeiro, se ele tem critérios de instabilidade ou não. Isso vale para qualquer arritmia cardíaca, né? Então, como a gente está falando de taquiarritmia, né, o tratamento da taquiarritmia, né, mais eficaz é a cardioversão elétrica. Né? No caso da fibrilação atrial, a desfibrilação atrial, que a gente chama de cardioversão elétrica. Né? Quando a gente fala de desfibrilação pura, geralmente é ventricular. Né? Mas, então, quando o paciente tem uma arritmia cardíaca, uma taquiarritmia, com critérios de instabilidade hemodinâmica, quais são esses critérios? Né? Você falou aí, diminuição de nível de consciência. Hipotensão, Um deles. rebaixamento de nível de consciência. Dor precordial, né? Tudo isso, todos esses sintomas, quando você atribui a arritmia cardíaca, né? São critérios de instabilidade. Então, no caso da fibrilação atrial, é cardioversão elétrica. Ponto. Né? E aí, quando a gente... Eu queria saber se tem uma diferença em relação aos procedimentos atualmente da cardioversão elétrica com menos de 48 horas e mais de 48 horas, ou tempo desconhecido com instabilidade? Não. No choque, na voltagem? Não. Tem instabilidade, é cardioversão elétrica. Se você estiver atribuindo a instabilidade à fibrilação atrial. Uma coisa é o paciente já tinha uma insuficiência cardíaca, já tinha uma fibrilação atrial prévia, já sabia que tinha essa fibrilação atrial e chega instável na emergência. Mas ele está instável porque ele está com uma insuficiência cardíaca descompensada. E não foi a fibrilação atrial que descompensou ele. Então, nesses casos, obviamente, você não vai cardioverter. Né? Então, você cardioverte quando você tem instabilidade relacionada diretamente à arritmia. Então, era o cara que, que ele já tinha uma insuficiência cardíaca. Só o fato dele ter instabilidade, ele já vai cardioverter, né? Já vai fazer a pergunta, na verdade, é porque, pelo que eu me lembro, né, bem antigamente, você tinha diferença de voltagens, né? Quando o cara tinha menos de 48 horas, tu fazia 100, 200, 300. E se fosse bifásico, fazia 70. E quando era mais de 48 horas, você fazia 200, depois 300. E se fosse bifásico, fazia 100. Como eu não lido com essa situação de cardioversão há algum tempo, eu creio, né, que isso sofreria alguma mudança, né, nesses protocolos. Mudou, assim. A voltagem hoje é a mesma. Não interessa se é mais ou menos 48 horas. Né? O mais importante não é nem saber qual é a voltagem, né? Que hoje a gente só tem praticamente bifásico nas emergências, né? Em CTIs aí. Então a gente começa geralmente com 100 joules, né? Tem até alguns protocolos sugerindo começar com 50, mas eu particularmente começo com 100. Mas o mais importante não é nem a voltagem lá, não é nem o joule lá que você programa. O mais importante é você não esquecer de sincronizar o aparelho. Sincronizar, né? Isso que é o mais importante. Eu já vi tragédias acontecerem. Mas hoje os cardioversores não deixam, né? Não, eles reconhecem o ritmo. Mas ainda tem aparelho que, se você não apertar o sincronizar, ele não sincroniza. Por quê? Porque na fibrilação ventricular, você não sincroniza nada. Né? Na ataque ventricular, às vezes, aquela polimórfica, né? Você não sincroniza. Então, se você não apertar o sincronizar, ele vai disparar o choque quando você apertar ali. Né? E pode cair em cima de uma onda T ou de um QRS, aí bagunça tudo. Né? Aí a FA vira uma FP. Exatamente. Bom, isso é uma boa dica, Áureo. Essa é a principal. Não esquecer. É a principal. Bom, e a gente já viu que nos pacientes com instabilidade é cardioversão elétrica. E nos pacientes sem instabilidade, o que a gente avalia principalmente aí? O tempo, né? Isso. Aí a gente vai avaliar o tempo de arritmia, né? E aí a gente vai cair. Ou a gente sabe que a arritmia tem menos de 48 horas, ou não sabe. Quando a gente fica na dúvida, então a gente não sabe, né? Então, nesses casos, a gente vai... se a gente tem disponibilidade de fazer um eco transesofágico, a gente vai fazer o eco transesofágico para ver se tem algum trombo ali, né? Antes de reverter a arritmia. Se a gente não tem essa disponibilidade, o que a gente vai fazer é anticoagulação plena do paciente, né? E aí
A escolha do anticoagulante também depende da situação, né? Paciente valvar... Aliás, nós tivemos uma excelente live sobre anticoagulação. Dá uma olhada aí no podcast, dá uma olhada aí no YouTube, que a gente tem uma live falando só sobre anticoagulação. Exatamente. Foi é o nosso episódio mais visto e mais ouvido, né? Do podcast aí. E quando a coisa começa a ficar boa na medicina, os assuntos começam a ficar interligados, né? Exatamente. Eu costumo chamar isso de gavetas. Então, quando a gente fala de anticoagulação, eu falo, vamos abrir a gaveta da anticoagulação. Então, você vai numa partezinha do seu cérebro, na gavetinha lá, anticoagulação, e abre. Você abre a gaveta da anticoagulação em várias situações da medicina. Não, com certeza. E assim, nesse ponto aí de decisão, né, que a gente tem que tomar em relação ao doente, é importante a gente lembrar dos anticoagulantes, porque a gente tem hoje os novos anticoagulantes, né, que poupam nosso tempo, nosso trabalho, que não precisa a gente ficar fazendo controle, né, de anticoagulação, como a gente fazia ou faz com a varfarina, por exemplo, né, com o Marevan, com o Coumadin. Só que nos pacientes que têm ou arritmia ou indicação de anticoagulação por causa de doença orovalvar, né, ainda estão indicados os anticoagulantes mais antigos. Então é a varfarina, é a heparina mesmo, Clexane, né? E não estão autorizados, não são estudados ainda, tem estudos mostrando não eficácia com o uso dos novos anticoagulantes nesses casos. Entendeu? Então é um orovalvar, você tem que fazer... Não existe um receio? Essa é uma pergunta que pode ser frequente aí do pessoal. A partir do momento que você detecta um trombo num eco transesofágico, ou que você assume, já que você não tem o eco transesofágico, que há uma possibilidade de haver um trombo. Não há um receio, vou te perguntar em relação à cardiologia e em relação ao áureo. Não há um receio de você começar um novo anticoagulante e não meter uma heparina antes para garantir? Por ser mais rápida a ação? Sei. Não, assim, os anticoagulantes novos, a gente tem anticoagulantes novos que já começam a agir também com poucas horas. É claro que, assim, uma coisa é um paciente internado no hospital, aí você faz a heparina... Você acha um trombo no eco transesofágico? Tu tem coragem de meter ele no dabigatran ou no rivaroxaban? Tenho por quê? Pô, gostei. Por quê? Gostei. Eu não teria essa coragem. Claro que existe. Por mais que sejam medicamentos que não são tão novos assim, né? Já tem aí uns 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos até. Mais de 10 anos, né? Definitivamente. Mas eu, Guilherme, cara, vou heparinizar esse cara pleno e depois eu penso, né? Depois de 48 horas eu penso em botar um novo anticoagulante, ou se for o caso, se tiver doença orovalvar, botar ele no varfarin, mas eu de cara ali eu ia querer heparinizar o paciente. Com a noxaparina, lógico. Se a escolha, né, pelo anticoagulante vai cair em cima da varfarina, aí com certeza. Porque aí, assim, aí a gente discutiu isso na nossa live. A reação paradoxal, né? A varfarina que pode gerar necrose, etc. A varfarina vai inibir proteína C e proteína S antes de inibir os outros fatores de coagulação. Então, tem o efeito protrombótico, vamos falar assim. Então, por isso, aí sim, aí você tem que fazer a heparina, né? E aí pode ser o que você quiser, né? Ou a não fracionada, ou a de baixo peso molecular, né? E aí depois, 2 dias depois, né? Enfim, isso é muito individual, né? Ou começa junto também, né? O que eu faço é começar junto. Começo junto a varfarina com a heparina de baixo peso molecular, normalmente assim. Mas no paciente que tem um trombo ali, mas o paciente está estável hemodinamicamente, geralmente esses trombos, eles não estão pendurados, vamos dizer assim, no ventrículo ou no átrio, né? Eles são trombos que estão atapetando a parede do átrio. Então, assim, se é um paciente que vai para casa, né? Não, é um paciente que está estável hemodinamicamente, né? A gente viu, já diagnosticou a arritmia dele, né? Ele chegou na emergência com alguma queixa, vamos supor que uma queixa de cansaço, de palpitação, e aí você fez o eco, né? Ele chegou lá batendo a 120, né? Então, só de você, às vezes, controlar a frequência cardíaca desse paciente, você já muda já as queixas dele. Então, deixou ele sem queixa, sem sintoma. Está lá com trombo,
Se ele vai para casa, né, e não é valvar, eu começo já direto o anticoagulante oral de nova geração. E tenho dezenas de casos desses no consultório, né, atualmente. Né? Já atendia algumas centenas. Né? A mesma coisa em embolia pulmonar. Na Covid a gente teve muito. Né? Embolia pulmonar, às vezes embolias pequenas, né? E que eu fiz anticoagulante oral. Você consegue enxergar alguma indicação de reversão da arritmia nesse tipo de paciente, sem estabilidade, com mais de 48 horas de duração? Olha, eu fico particularmente aí com medo de reverter essa arritmia. Mas o que a gente observa muitas vezes é a reversão espontânea. Né? A fibrilação atrial, quando ela é uma fibrilação aguda, você tem a reversão espontânea ali de mais de 70% dos casos, nas primeiras 48 horas. Né? Então, assim, em geral, a realidade... Nesse caso, você assume que ela é persistente, né? Ou que ela é crônica. A gente assume que a gente Ele não tem estabilidade, tem mais de 48 horas de duração, porra, você não tem como saber. Exatamente. Né? Então você assume. O que eu quero falar é o seguinte, você começou a anticoagulação plena, nesse paciente especificamente, pelo risco de trombo ou pela existência do trombo. O que mais que você vai fazer? Não, aí a gente vai deixar ele anticoagulado durante no mínimo 4 semanas para dar o próximo passo em relação à reversão da arritmia. E o controle da frequência? Além disso, é o controle da frequência. Né? Muitas vezes você só faz o controle da frequência. Se é uma arritmia já crônica, permanente, por exemplo, aquele paciente, né, idoso que já tem história de 3 ablações prévias e tal. Nesse caso, não adianta, não vai ser a 4ª ablação que vai resolver. Né? A ablação é um procedimento que todo mundo olha hoje com outros olhos, porque realmente, há 20 anos atrás, não era tão disponível assim. Né? Mas a ablação ela não faz milagre. A ablação ela é muito indicada para jovens com uma arritmia recente. Essa é a indicação formal da ablação. E assim mesmo é uma indicação classe 2B ou 2C. Né? Então, assim, a ablação não é igual à reversão de arritmia. Né? Você tem... Tá, então você poderia falar um pouquinho desse controle da frequência, mais essa anticoagulação, e um pouquinho mais o seguinte, quanto tempo fica essa anticoagulação? O cara vai ficar anticoagulado a vida inteira? Enquanto ele tiver fibrilação atrial, ele vai manter a anticoagulação. Isso, aí assim, se você pensa em reverter a arritmia, se é um paciente que vale a pena reverter, um paciente jovem, uma arritmia recente, você vai anticoagular ele durante no mínimo 4 semanas e vai reestudar. Né? Vai refazer o eco. Agora, se for persistente, você for fazer controle de frequência e anticoagulação, como é que vai ser? Aí é isso mesmo. Aí é só controle de frequência e anticoagulação, ponto. O paciente já tem um hábito... Controle de frequência, no caso, usando beta-bloqueadores, né? Ou antagonista do cálcio, alguns. Isso. O que você gosta mais? Eu gosto mais de beta-bloqueadores. Hoje a gente tem uma gama grande aí de beta-bloqueadores que são ótimos controladores de frequência. Né, e que não mexem com a função ventricular. Né? Que os bloqueadores de canais de cálcio que a gente usa para controle de frequência são os não dihidropiridínicos. Né? É o diltiazem e o verapamil. E todos eles são inotrópico negativos. Né? Então, eles pioram a função ventricular e são formalmente contraindicados em quem tem insuficiência cardíaca descompensada, né? Ou insuficiência cardíaca de alto grau. Então, assim, é complicado. Então, eu gosto de beta-bloqueador. O meu beta-bloqueador de escolha hoje é o bisoprolol. Né? Um ótimo controlador de frequência. Tem papel ainda para o digitálico nesses casos? Muito. Também, para mim, é a segunda linha de tratamento no paciente com insuficiência cardíaca. E é um medicamento, ao meu ver, que é seguro. Não é esse bicho-papão todo, não. Né? A gente pode fazer uma... Se ele tem ICC, né, e fibrilação atrial e precisa de um controle de frequência, por algum motivo, ou ele não responde ao beta-bloqueador, ou ele tem contraindicação ao beta-bloqueador, evidentemente o antagonista do cálcio vai ser um inotrópico negativo para esse paciente, pode usar o digital tranquilo aí. Tranquilamente. Tá? É um ótimo medicamento, a gente pode fazer doses que eu chamo de pediátricas, né? A gente pode fazer meio comprimido em dias alternados. Isso não vai intoxicar ninguém.
né? Obviamente, a gente está excluindo aí pacientes com insuficiência renal, doença renal crônica aí de alto grau, né? Mas, então, assim, a gente pode começar com doses baixíssimas e que já tem uma ação muito boa, né? Tem uma paciente minha que eu atendi essa semana, ontem no consultório, né? Que foi exatamente isso. Chegou no consultório há 2 semanas atrás, insuficiência cardíaca descompensada, com uma fibrilação atrial que ela já tinha, mas com alta resposta ventricular, uma frequência ventricular média lá em torno de 130 batimentos por minuto, né? E assim, ambulatorial, não estava na emergência. Então, assim, o que eu fiz, né? A gente tem que fazer. Dar diurético, porque o diurético é o que compensa mais rápido aí a insuficiência cardíaca, né? Mas além do diurético, você tem que controlar essa frequência, senão você não controla, você não compensa a insuficiência cardíaca. E aí, em uma semana, já com contato telefônico, já tinha compensado. Tomou 3 doses de Resumidamente, compensado. Oi? esses pacientes com fibrilação atrial, de duração de mais de 48 horas, ou persistente por mais de 7 dias, sem estabilidade, o tratamento é controle de frequência e anticoagulação. Isso. E vai ficar assim. Exatamente. Agora, a gente faltou um grupo. O grupo sem estabilidade e com menos de 48 horas de aparecimento. Isso. Que é, por exemplo, daquele caso daquela pessoa que te ligou. Isso. Esse você indica cardioversão elétrica. Ou cardioversão elétrica ou cardioversão Ou química, né? Então, esse paciente especificamente, quem me ligaram lá do hospital lá da Unimed, né? Foi revertido com propafenona oral, né? Que é assim, que é eu considero também uma droga, uma excelente escolha também, né? Uma droga que você pode fazer via oral na emergência, né? E ela reverte a arritmia com uma eficácia semelhante à dose venosa, propafenona. Então, a propafenona... Vou aproveitar e vou te explorar. E a mildarona? A mildarona é a amigodarona, né? A mildarona, ela tem uma grande diferença em relação às outras drogas, né? Que assim, drogas de fibrilação atrial, a gente fala de um grupo específico. Para reversão, a gente fala de propafenona, sotalol e amildarona. É isso que reverte. A gente tem outras, né? A gente pode usar também cedilanide com digital, drogas mais antigas, né? Que também podem reverter, né? Mas as 3... Aí eu vou entrar num campo um pouquinho mais sombrio. O campo sombrio é o seguinte: tem esse paciente com fibrilação atrial, menos de 48 horas de duração, você não vai fazer uma cardioversão elétrica, você vai fazer porque é por desconforto, porque não tem, que seja. Você vai fazer uma cardioversão química, vai usar a amildarona, vai fazer lá a solução de amildarona e vai aplicar no seu paciente. E você vai fazer a amildarona via oral depois para evitar a recidiva da fibrilação. Existe isso? Existe e é muito comum, né? A amildarona é uma droga que eu gosto muito na emergência, né? Porque a amildarona, a diferença dela para as outras drogas, né, de reversão, de fibrilação atrial, é que você pode usar em paciente que tem disfunção ventricular, né? Coisa que as outras drogas você está contraindicado de fazer, né? Então, diltiazem, por exemplo, verapamil, né? Isso a gente tem, verapamil a gente tem ampola, né? Então já foi muito usado para reverter também a arritmia, né? Mas essa prevenção de recidiva, porque por que eu estou te perguntando isso? Porque volta e meia eu pegava pacientes que supostamente não, tinham fibrilação atrial, foram para emergência, era menos de 48 horas, foram cardiovertidos quimicamente com a amildarona, receberam a amildarona por via oral como prescrição para casa e foram mandados para casa. E o cara ficou usando aquela amildarona ali, até chegar no clínico, o cara já estava usando a amildarona há muito tempão, já nem tinha mais fibrilação atrial. Assim, a gente em geral mantém uma droga para evitar recidiva. E aí vai da escolha de cada um. Eu, particularmente, não gosto de amildarona, uso crônico de amildarona, que dá muito problema de tireoide, né, nos pacientes. Problemas hepáticos, problemas de tireoide, já vi pancreatite. Então, assim, é uma série de problemas. Então, assim, eu particularmente não gosto. Eu gosto de manter, né, mais o sotalol, ou um beta-bloqueador, ou a propafenona. Beleza. Né?
Agora, Você respondeu o que eu queria. mas assim, na emergência é amidarona, em geral é amidarona. Que é a amidarona Até reverter, né? para reverter. Até reverter. Para reverter, você muda. Muda. Se você vai fazer algo para evitar a recidiva, porque o cara tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, tem um átrio grande, né, no ecocardiograma, e você fala, pô, se deixar, ele vai recidivar. Então, bota aí um sotalol, não vai botar a mildarona, né? Eu também penso assim, porque a amidarona dá muito problema, né? E assim, o que a gente vê muito na prática são aquelas subdoses, né? O sujeito está tomando, às vezes, meio comprimido de amidarona uma vez ao dia. Isso aí não protege ninguém, né? Então, assim, não, ou faz E ou não nesses faz. casos, cara, indicação de cirurgia ou ablação, a ablação, que é o último tópico. A ablação é aquilo que eu falei. A ablação está indicado principalmente para os pacientes mais jovens, né? Que com arritmias mais recentes. Essa é a eficácia maior da ablação. A gente tem o outro extremo. O outro extremo é o paciente não responde, não controla a frequência, Exatamente. Continua com fibrilação atrial, descompensa várias vezes, vai com instabilidade, você cardioverte, o cara volta para fibrilação atrial. Exatamente. Um inferno. E aí você tem outras possibilidades, né? Você tem a possibilidade. Até botar no marca-passo. Você tem a possibilidade de ablar o nó do AV dele, né? Que aí ele vai ficar fazendo fibrilação atrial, mas esse estímulo não vai descer para o ventrículo. E aí você coloca um marca-passo. Né? E aí você controla o ritmo dele por um marca-passo artificial. E você tem os casos extremos também de muitos eventos tromboembólicos, por exemplo, que não respondem à anticoagulação ou que não podem fazer anticoagulação. Né? E aí você tem, como a gente tem lá o filtro de veia cava no TEP, que a gente falou, né? A gente tem na cardiologia como fechar o apêndice atrial. Né, que a maior fonte de trombos é no apêndice atrial, que antigamente a gente chamava de auriculeta, né? Auriculeta. Então você fecha a auriculeta, que aí você diminui em mais de 80% a chance de evento tromboembólico. Entendeu? Super satisfeito. Nossa, eu torturei o Áureo agora, né? Bastante hoje, hein? A verdade você falou, porque eu basicamente perguntei e tentei guiar aí, aproveitar aí o teu conhecimento de especialista. Espero que todo mundo tenha ficado satisfeito, tanto quanto eu. Aprendi bastante. O Áureo também aprendeu, porque ele exercitou o conhecimento que ele já tem. Ele gerou uma hipertrofia no conhecimento que ele já tem, né? Por repetições. Né? E aí deixo as últimas palavras para você, meu amigo. Aguardo você amanhã, lá no nosso webinar, sobre guerra nuclear, sobre intoxicação por radiação. Vai ser um tema super interessante para quem trabalha com emergência, com o CTI, pela possibilidade de um evento, e também para todos os médicos por uma questão de conhecimento geral. Eu vou trazer uma didática em relação ao que é exatamente a radiação, as partículas, de uma forma super didática voltada para médicos. Né? Vou falar um pouquinho sobre os tipos de acidentes que podem ocorrer e a forma, lógico, que a gente tem como tratar de maneira específica. Beleza, imperdível, com certeza é imperdível. Né? Eu queria agradecer aí, mais uma vez, a presença aí do meu amigo Guilherme, né? A presença de todos que estão assistindo aqui nossa live aqui, Papo MedCode. Lembrando a todos aí que o conteúdo em áudio da live vira o nosso podcast, também de mesmo nome, Papo MedCode, e que já está disponível aí também nos principais agregadores de podcast aí do mercado, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Amanhã a gente vai ter o nosso webinar, né? O conteúdo do webinar a gente também vai lançar no nosso podcast e também lançaremos aí todo o vídeo de todos os nossos Papo MedCode e webinars também no nosso canal do YouTube, tá? Nosso canal do YouTube tem o Bit.ly, né? Que é um encurtador de endereço eletrônico, né? Então é bit.ly com y /MedCode YouTube. Tudo junto. Tudo minúsculo e tudo junto. Então, se vocês acessarem, vocês vão ver lá que tem bastante vídeo legal lá. Tá? Então, boa noite. Deixar o boa noite aí para Nice Monteiro V, que deu boa noite aqui para gente. Tem mais gente. Tiago Bocha também apareceu aí um ex-aluno nosso, Tiagão. Tiagão é velho super amigo. Pô.
Velho conhecido. A Linovate também, que falou aqui que está muito satisfeita. Deixar um abraço para todo mundo aí que acompanhou a gente até então. É isso aí, gente. Obrigado aí pela presença. E amanhã tem mais. Amanhã, webinar MedCoach. Boa noite a todos aí.